Bom, professor, ó, professor Alexandre Mihan, eu nunca sei se eu estou falando o nome do senhor certo, né? Que é assim como Lejeune é o nome francês. Lejeune. Legendre, né? Legendre. Mirhan. Mihan acertei. Mihan, eu acho que acertei. É que nem o meu, Hidalgo. As pessoas nunca sabem se é Hidalgo, Hidalgo. A gente tem uns nomes diferentes, assim, que não são tão das línguas lusófonas, né? As pessoas ficam um pouco mais difícil de dizer. Mas o professor Lejeune Mihan é um sociólogo, escritor, como ele colocou no nick dele, professor. O homem é o momento, né? Professor, se quiser falar um pouco de você e do seu trabalho, né? Tá. Eu quero primeiro justificar essa Sim, faixa por da favor. Palestina. Amanhã é o Dia Internacional de Jerusalém. Jerusalém, em árabe, Al-Quds. Ele é comemorado no mundo inteiro. Em São Uhum. Paulo, eles vão fazer uma solenidade na mesquita do Brás, que ela é uma mesquita de orientação xiita. Eu fui convidado, como eles sempre me convidam, porque eu sou um militante muito antigo da causa palestina, mas amanhã, no mesmo horário, 19 horas, eu estarei lá em Minas Gerais, lançando o livro e proferindo uma conferência sobre nova ordem, né, mundial. Mas mandei uma saudação, um vídeo de 5 minutos. Bom, sobre mim, eu sou um velho militante comunista, quase 50 anos, entrei muito jovem, comecei a militância assim, em 73, 74, 75 eu entrei no Partido Comunista do Brasil, o único partido que eu fui, sou e espero continuar filiado até os meus últimos dias, né? Tenho uma produção teórica bastante alta, né? Agora começou a rodar. Esse aqui são as provas, né? Eu liberei hoje, conferi os cadernos, começou a rodar meu Ó, 22º livro, que é o Stalin para principiantes, né? Em 20 anos eu escrevi 22 livros, né? Está dando uma média de um livro por ano, né? ó, E tenho muitos artigos publicados em portais, revistas científicas. Publicar artigo em portal não conta para currículo acadêmico, eu devo ter uns 800, porque eu fui colunista do Portal Vermelho sobre o Oriente Médio, um artigo por semana, eu fui por 15 anos. Né? pouca Então coisa publicada, né? é isso, Hidalgo, é uma militância dedicada à causa do socialismo, ao marxismo-leninismo, que eu sou estudioso, né? Mas sou um socrático, eu só sei que nada sei, então eu tenho que continuar estudando, né? Eu comecei semana passada, ontem foi a segunda aula, o curso Mao Zedong. Mao Uhum. Zedong é um dos 5 grandes, né? Marx e Engels são os fundadores da doutrina. Aí vem Lenin, que é o grande desenvolvedor, e Stalin e Mao são os construtores, né? Na União Soviética, que nós vamos falar um pouco Sim. hoje, infelizmente durou 74 e, por coincidência, na República Popular da China, dia 1º de outubro, completa 74 anos da existência da República Popular. Então vamos Caramba. ultrapassar o número cabalístico que foi na União Soviética, mas a Revolução Chinesa não cometeu os erros que nós cometemos na União Soviética. Mas é isso, como apresentação, tá boa. Tá ótimo. Inclusive, eu vou deixar o link aqui da Amazon para os livros do professor. Se você tem aquele Amazon Unlimited, alguns livros do professor estão disponíveis para e-book. Tem lá o Marx para principiantes, ele tá, para quem tem uma Amazon, o Kindle Unlimited, ele tá de graça. Ele tá R$ 0. Sociologia do ensino médio também. Tem alguns livros lá do professor. Tá? Eu vou deixar aqui o link no chat para vocês. Depois eu vou deixar também o link na descrição do vídeo quando ele subir para o YouTube, né? Bom, vamos focar então aqui na temática da live, a gente falar sobre a Revolução Russa de 1917, né? Então, eu quero começar aqui fazendo uma pergunta, professor. Como que foi que começou a surgir Revolução Russa, né? Como é que foi que foi
as primeiras sementes plantadas ali para ela começar a germinar. Porque assim, o Lenin teve a questão que o Lenin ele foi estudar fora, né? Depois ele voltou e organizou a revolução, né? Se não me engano. Não, não, não foi estudar fora, ele estava exilado, ele era um É, perseguido político, né? É. estudar, estudar Bom, fora é uma forma bem tranquila de falar, ele estava exilado. Né? a semente, como você usou o termo, é a Revolução de 1905, que foi aquele domingo sangrento, onde os comunistas, em aliança com a Igreja Ortodoxa, fizeram uma grande manifestação pedindo para o czar pão, pão, né? E uma parte do proletariado russo acreditava no czar, chamava o czar de meu pai, né? Os comunistas não eram maioria, se fossem, teriam vencido a Revolução naquele ano de 1905, mas foi o primeiro ensaio da Revolução. E lá, de 1905 a 17, 12 anos se passaram, muita coisa aconteceu. E aí a figura do camarada Dugashvili, né, o camarada Joseph Stalin, que era o companheiro, parceiro, e sempre foi o número 2 do partido de Lenin. Lenin designou Stalin, nada mais, nada menos, para ser o editor do jornal do partido. E naquela época, só tinha o jornal. Não tinha rádio, televisão só em 1935, né? Então, era o jornal. E o Pravda era um jornal semi-clandestino, mas rodava, não sei se era 1 milhão, 2 milhões, mas rodava e circulava na Rússia inteirinha. E o jornal visto como organizador, né? Ele difunde a ideologia, mas ele organiza. Você cria uma célula que lê artigos em voz alta, debate, né? Então, já na concepção leninista de partido, contra as frações, contra as correntes internas, partido centralizado. Não quer dizer que você não tenha diferenças de opinião. É evidente que tem. A luta política, ela existe dentro e fora do partido, mas dentro do partido ela também tem, porque as classes sociais não acabaram. E nem todo mundo que entra no partido, né, assume, absorve a ideologia do proletariado, né? Então a pessoa vem com todos os vícios de uma sociedade burguesa, né? Você tem quantos anos, o Hidalgo? Eu tenho 29. 29, né? Uhum. Eu tenho 66. A gente ouve falar, a burguesia fala assim: quem durante a juventude não foi comunista não tem coração. Mas quem na velhice continua sendo comunista não tem razão, né? Quer dizer, eu espero morrer comunista e espero morrer com 105 anos. Tem muito livro para escrever ainda. Tá novo ainda, professor. Tá novo. Oi? O senhor tá novo ainda, calma lá. Então, eu Ainda estou tem assim, tempo, muito até livro para que bem escrever. conservado e tal, né? Muito animado, muito disposto, acordo 5 horas todo dia, não durmo antes da meia-noite, sou disciplinado, leio 1 ou 2 livros por semana, não abandonei a leitura do livro em papel, né? Não me Isso é importante. dobro aos aplicativos nem às séries, né? Então, eu quero continuar assim. É claro que eu sei que eu não sou um militante médio, eu sou uma pessoa diferente, não sou melhor, né? Sou diferente. Gostaria que muitos dos meus camaradas e dos camaradas que não estão no meu partido também fossem dessa maneira, né? Bom, então, o que nós vivemos ali na Rússia, porque a União Soviética só vem em 1922, né? Demora 5 anos. Lenin já estava bem combalido em 22, né? Ele Sim. teve uma série de derrames e até morre começo de 24, mas o ano de 23 já ele já quase não falava. Os médicos determinaram que ele só poderia falar com as suas secretárias 15 minutos por dia. Ele falava, elas anotavam, né? Mais nada, mais do que isso não podia, né? Então, o Lenin foi o grande dirigente, o grande teórico. Há um filme
que está no YouTube, a qualidade não é boa. É um filme antigo, tem duas Sim. partes, a soma das duas dá 3 horas de duração, chama O Trem de Lenin. É um filme italiano. Quem faz Lenin é aquele ator inglês que fez Gandhi, o Ben Kingsley, e tá igualzinho o Lenin. Mostra o Lenin atravessando a Alemanha em um trem blindado. Houve um acordo para que, isso é tudo histórico, eu conto no meu livro, para que então o Lenin chegasse na Rússia. Ele era o grande líder, o czarismo estava em desagregação, Sim. e aí isso poderia forçar um movimento lá de maneira em que a Rússia saísse da guerra, né? Porque a Rússia era aliada à chamada Tríplice Entente, que era a Inglaterra e França contra a Tríplice Aliança, né? Os impérios otomano, austro-húngaro e Alemanha, né? Então, o Lenin chega em abril de 17. Ele estava no exílio. Tinha voltado uns anos antes, mas teve que sair de novo, né? E falando de E filme, professor, tem um filme é russo mesmo, né? Feito lá pela Mosfilmes, que conta essa história do Lenin voltando para a parte para a Revolução, né? A gente viu aqui no canal, inclusive. É um filme muito bom. E tem o Lenin em 18 também, que é um outro filme russo feito na União Soviética sobre essa história, né? eu acho que eu até assisti. É um filme, acho que era mudo, né? Ele preto e branco, e o ator que faz Lenin é também igualzinho. É muito legal, emocionante, né? Bom, Até tô com ele aberto aqui. Ele não é mudo. E o ator é a cara do Lenin mesmo. É idêntico. então já é um filme posterior, tá certo. É. Esses filmes da Mosfilme, né? É um patrimônio muito grande, né? Então, felizmente, eles estão aí ainda disponíveis para nós assistirmos, né? Bom, Sim. então, o Hidalgo, nós vivemos ali 12 anos de muita luta política, com o Lenin dando as orientações de fora da Rússia. Os congressos do partido, boa parte deles, quando eu falo do partido, é o Partido Operário, não era ainda o comunista. Eles ocorrem no exterior. Stalin vai conhecer Lenin em uma conferência do partido, não sei se foi Suécia, Suíça, fora da Rússia, né? Uhum. E aí que eles, então, é muita identidade, e o Stalin passa a ser visto como ajudante de ordens. Esse é um termo muito pejorativo, mas todo mundo viu Stalin, né, como homem de Lenin no partido. O cargo de editor do Pravda, que ele foi por muitos anos, o Lenin referia Stalin aquele georgiano brilhante, né? Ele é da Geórgia. O cargo de editor-chefe do Pravda era da maior responsabilidade e era do núcleo mais duro do Comitê Central do partido, né? Do Politburo, do secretariado, né? Tanto que só mudou mesmo quando foi o processo já da Revolução. Aí outro camarada entrou no lugar de Stalin porque ele foi designado para outras tarefas na frente de combate, né? Eu vou fazer uma live no canal Arte da Guerra, não sei se você conhece, ele é de um oficial O, da Marinha, ele é um Pitilho? patriota, né? Um cara, um nacionalista, e vou fazer domingo às 20 horas, e o assunto é Stalin como comandante militar, né? Então, o papel que ele teve aí no processo Certo. da Revolução, muita gente fala, não, mas o Trotsky era o comandante do Exército Vermelho, né? Era comandante e não era, né? Quer dizer, não dá para dizer que ele é o grande responsável ou o responsável solitário por essa, né? Bem, então, aproveitando uma situação de degenerescência da sociedade, de degradação, de inflação, de empobrecimento, de analfabetismo de quase 80%, as condições para a continuidade do czarismo estavam péssimas. Bom, as coisas se
se aceleram o processo de mudança exatamente pelo início da Primeira Guerra Mundial, 1914, não é? Que a Segunda Internacional, fundada por Engels, a primeira foi por Marx, 1864, a segunda por Engels, 1889, alguns anos antes dele morrer, e Lenin vai fundar a terceira em 19, porque a segunda faliu. Tanto que um dos livros de Lenin é a falência da Segunda Internacional. A Segunda Internacional estava tomada, quem dirigia era o da Alemanha, o Kautsky, Karl Kautsky, o presidente do partido na Alemanha. Lenin tem um livro, inclusive, né, O Renegado Kautsky, e ele escreveu coisas boas, né? Quando você fala o cara mudou de posição, você não pode dizer que tudo que ele escreveu antes não prestava, né? Os estudos dele sobre a questão agrária são muito importantes. Mas ele passou a emanar uma orientação para os comunistas da Europa, especialmente, para participarem da guerra, para participarem dos esforços de guerra, para venderem bônus de guerra para sustentar os exércitos das burguesias que se digladiavam ali na Segunda Guerra. Essa guerra não é dos trabalhadores, né? E, aliás, os esforços de guerra, professor, você pode explicar para quem não conhece o que são esses esforços de guerra que a população comprava? Eram bônus, né? Porque não havia dinheiro que chegasse para manter a frente de combate, né? Então, eles, além dos impostos que as pessoas pagam para os governos que estavam em guerra, eles ainda vendiam bônus e a Internacional Comunista, que nem os trabalhadores vendem rifa, às vezes, quando se apertam, eles vendiam bônus de guerra, né, para sustentar a guerra, onde eles morreriam na guerra, pelas suas burguesias. E o parênteses importante que eu quero fazer é que uma parte pequena da esquerda, dentro do PCdoB não tem nenhum, no PCB também não, mas tem no PT. Essas operações militares especiais que a Rússia começou em 24 de fevereiro do ano passado, essa gente escreveu vários artigos. Eles são barulhentos, eles são minoria, mas são barulhentos. E chamam o Putin de fascista e chamam a Rússia de imperialista. Aí, um deles, inclusive, não vou citar nome, ele sabe quem é, eu sempre... Um deles chega a citar Lenin exatamente nessa situação que Lenin diz não à guerra imperialista, não é? Mas não leu e não entendeu nada de Lenin, né? Aquela era uma guerra imperialista, os dois lados eram, né, que combatiam a guerra eram imperialistas, né? Agora, nós vivemos, a Rússia não é mais a Rússia socialista. Infelizmente, há muito tempo, né? Mas guarda muitas coisas do socialismo, guarda muitas coisas do período soviético. Que compõe a identidade deles, né? Hã? É que compõe a identidade russa ali, né? Tem Isso, tem muito saudosismo da época. Isso, não dá para tirar da identidade russa a identidade soviética. Não dá para. Se você olhar os caps, né, os bonés dos soldados do exército russo, você vai ver uma foice e um martelo pequenininho lá. O Ministério das Relações Exteriores em Moscou, lá em cima, ainda tem a foice e o martelo. Estátuas de Lenin e de Stalin ainda estão preservadas em dezenas e centenas de cidades, né? O Putin foi membro do partido 15 anos, né? De 1975 ele era da KGB, né? Ele fez isso, parte da KGB e tal. Mas ninguém faz ainda carreira na KGB se não tiver no partido, né? Então, tem contradições ali. Mas a Rússia, a China, eles chamam a China de imperialista também, né? A Rússia e a China jogam no campo do anti-imperialismo, né? Bom, fechando então o parênteses, a questão principal era sair da guerra.
Qual Por que era isso o que motivo principal dessa guerra, assim? Só pra gente deixar claro aqui para quem não, para quem tá acompanhando, assim. o motivo principal da guerra, o império, a casa monárquica mais antiga da Europa, Você vê que o monarca a, já desde sempre aí atrás enchendo o saco. a O... dinastia, a dinastia dos Habsburgo, né? É era o Império Austro-Húngaro. Ele dominava Certo, toda uma grande parte da Europa, né? E havia uma divergências ali especificamente onde hoje são os Balcãs, né? Sérvia, Bósnia, né? certo. Que depois de um certo período unificou na Iugoslávia, mas a Sérvia não aceitava a dominação do Império Austro-Húngaro, queria sair do Império, né? E todo mundo sabia que ia ter a guerra, né? Não tem a menor dúvida disso. Mas aconteceu, né, o fato catalisador da guerra foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, Francisco Fernando, e sua esposa em, acho que 28 de julho de 14. Né? Ele fazia uma visita à Sérvia, né? Acho que é Belgrado, É e isso mesmo, ó. 28 de todo junho mundo de recomendou que ele 1914. não fizesse isso, né? Porque, por mais segurança que tivesse, havia. E quem o assassinou foi um atentado, evidentemente. Era um grupo de anarquistas, nacionalistas sérvios, né? Mão branca. Não... Deixa eu ver aqui. Mas o cara mesmo que puxou o revólver, né? O nome dele é Gavrilo Princip. Ele é um herói na Sérvia, mas é odiado na Mão Áustria, Negra. né? E em outros lugares. Você vê como as coisas são relativas, né? Então, O grupo o professor se chamava Mão Negra. O Mão grupo Negra, nacionalista isso, sérvio isso, denominado Mão Negra. Mão Negra, então, isso foi o pretexto, mas a coisa já estava em andamento e o czar da Rússia, se você olhar uma foto dele, Nicolau, e o rei Jorge VI na Inglaterra, é igualzinho. Eles eram primos irmãos, né? Olhos verdes, igual. Os dois usavam barba, né? Então, havia esta aliança, né? A Rússia e a Alemanha nunca se aliaram em tempo algum. Tanto que o fundador da geopolítica moderna, que é o geógrafo inglês Mackinder, é o sobrenome dele, ele dizia que o dia que a Alemanha se unir à Rússia, eles dominarão o mundo. Isso nunca aconteceu. Né? A Merkel até que se esforçou, né? Demorou 16 anos e construiu gasodutos. Isso aí construiu a rebelião dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitaram nenhum momento aquela, desde o Nord Stream 1, né? Ela fez os dois também, né? Que agora foi tudo explodido, né? E o Scholz ganhou a eleição para barrar o gás, né? E comprar dos Estados Unidos um gás 5 vezes mais caro, né? E a questão não é a Rússia, a questão é os interesses econômicos dos Estados Unidos, né? Sim. Então, como tinha essa relação de parentesco, já havia essas divergências no terreno europeu, a Rússia, então, entrou na chamada Tríplice Entente. Entente é uma palavra francesa que quer dizer contenção, né? Mas a guerra estava em curso. Não é? Bom, aí, então, houve essa polêmica na internacional, o Lenin bate de frente e vários partidos comunistas começam a entender esse processo, mas só entendem muito tardiamente. E aí, uma das bandeiras principais da Revolução Russa era retirar a Rússia da guerra. E isso foi a decisão número 1 do comando lá da Revolução Russa, tirar a Rússia da guerra. Isso foi um baque muito grande para ali, desestabiliza ali custou caro para a Rússia essa saída,
a Alemanha percebeu que eles estavam fracos e foi para cima. Para poder assinar um pacto de paz, a Rússia teve que ceder, inclusive, pedaços do seu território. O pacto Brest-Litovsk, né? Que é esse que é o acordo que permitiu Lenin mandou fazer o acordo. Trotsky foi chefiar a delegação, acho que eram 9. E o Trotsky, na hora, criou problema, não seguiu a orientação e não queria assinar o acordo. Né? Você vê que eles não concordavam em absolutamente nada. No meu livro, Lenin... Parece que o homem falava uma coisa, né? O Lenin falava uma coisa, o Trotsky ia pro outro lado, falava que não, né? Isso. Isso era normal ou era tipo uma coisa assim do Trotsky mesmo, assim, dele não querer... Não, o Trotsky não era comunista. O Trotsky não era marxista-leninista, nunca foi. E, circunstancialmente, ele devia fazer parte de um grupo que tinha contradições com o czarismo e aderiu aí a... Né? Na verdade, ele nunca foi do partido de Lenin, né? Ele foi menchevique, que era outra organização. Né? Eles estavam juntos quando era o Partido Operário Social Democrata Russo. Depois que cria o Partido Bolchevique, ele ainda permanece. A reunião de agosto do Comitê Central, 2 meses antes de eclodir a Revolução é uma simbologia, né? A Revolução estava em andamento na Rússia inteira, mas a tomada do Palácio, né, de Inverno do czar foi naquela noite do dia 7 de novembro no calendário novo, 25 de outubro para 26 de outubro no calendário antigo, né, gregoriano. Então, na decisão, quando Lenin fala temos que tomar o poder, o Trotsky vota contra. Né? Não. Por causa daquela tese da tal da Revolução Permanente, né, que é um verdadeiro absurdo, que ele dizia que nós só podemos fazer a revolução quando ela acontecer no mundo inteiro simultaneamente. Ou seja, se você tem condições maduras para fazer, não faz não, segura aí, viu? Deixa a burguesia continuar dominando até o mundo inteiro estar preparado em condições. Né? Então, isso era uma das divergências. Se você quiser, o meu livro sobre Lenin tem um capítulo inteiro, Lenin e o trotskismo. É até engraçado o senhor comentar isso, porque eu lembro que Revolução Permanente é um termo usado por Marx, né? Só que eu acho que o Trotsky usa de outra forma, então, o termo. Assim, é como se fosse coisas assim. Ele parte do pressuposto ali do marxismo criado por Marx, o Engels ali. E daí ele cria uma outra coisa em cima? Não é que a Revolução Permanente do Trotsky não tem nada a ver sobre certas passagens em que Marx falava da Revolução Proletária Mundial, que este é o nosso desejo. Nós queremos que os proletários tomem o poder no mundo inteiro, né? Agora, Lenin, o Marx, nunca acreditou que a revolução pudesse acontecer na Rússia. Ele só acreditava que poderia acontecer num país como Inglaterra e como a Alemanha, densamente, com muitos proletários. Né? A Rússia quase tinha, mas não era tanto quanto nesse país. Mas Engels, antes de morrer, em 93, mais ou menos, ele faz um adendo. O Lenin nunca encontrou Trotsky, nunca encontrou Engels. Lenin nasce em 70, Lenin nasce em 70, Engels morre em 95. Portanto, o Lenin já era um líder, já era revolucionário, mas eles nunca cruzaram. Em 93 ou 92, tem um texto do Engels onde ele diz: cresce e amadurece as condições para uma revolução na Rússia. Então, já modificando posições do próprio Marx. Né? Bom, então, voltando aí à situação que eu estava descrevendo, esses 12 anos que separam da Revolução de 5 para de 17, muita coisa acontece. Mas, como dizia Lenin, a história se dá por saltos. Ele, às vezes, fala assim, nós fazemos um trabalho em uma fábrica, às vezes, anos seguidos com os operários e quase não acontece nada. De repente,
acontece uma greve, dá um salto na consciência, né? Então, foi o que aconteceu em fevereiro de 1917, a chamada Revolução Democrático-Burguesa, onde o czar é movido a se abdicar. Ele abdicou. Num primeiro momento, passou o poder para o, não sei se é irmão ou primo dele, né? O príncipe Vive, né? Ficou pouco tempo. Depois, ele tinha convocado a primeira eleição para a Duma de Estado, que é o parlamento russo. Nunca tinha, não tinha, era um governo, era uma monarquia absoluta, né? Não tinha poder legislativo. Sim. E o judiciário era uma farsa, né? Então, ele já tinha convocado os mencheviques e os socialistas revolucionários, partido de Kerensky, né? Que eu costumo dizer não era nem socialista nem revolucionário, eram conhecidos como esseristas, PSR, esseristas. Junto com os mencheviques, eles fizeram minoria. Os bolcheviques participaram das eleições. Tem gente que acha que tem que boicotar as eleições, porque isso não é leninismo, boicotar as eleições. O comunista tem que participar aonde for possível participar para expor as suas ideias, né? Mas os comunistas, ou os bolcheviques, que ainda eram do Pozdr, né, eram minoria. Aí entra um debate que é feito na esquerda até hoje, se para chegar no socialismo tem que ter a etapa nacional democrático burguesa ou dá para ir direto para o socialismo, né? O Lenin fez a opção de apoiar esta etapa, este governo democrático burguês, mas jamais de participar do governo. É diferente. Por que interessava que esse governo existisse? Bom, primeiro que não havia comparação das liberdades que aconteciam depois da renúncia do czar e antes, quando era a monarquia absoluta do czar. A Rússia destoava de toda a Europa em guerra. Por quê? Porque na Rússia a imprensa era completamente livre. Dezenas, centenas de jornais de todo quanto é tendência, né, proliferavam na Rússia. A Europa inteira sob censura da imprensa, né? Isso durante a Revolução. Como? Isso na Antes Revolução. da Revolução, do Antes período da Revolução. de fevereiro a outubro, né? Ah, tá. Esse período de transição da democracia burguesa levada às últimas consequências. Liberdade sindical, liberdade. Criaram-se os soviets de soldados, né? Então, isso já era um racha no exército oficial da Rússia, que já não era mais czarista, né? Então, Lenin apoia este período sob exatamente este argumento que estas liberdades interessam aos comunistas. Bom, acontece que para a tomada de poder havia uma disputa grande no seio do movimento operário, proletário, popular, né? Exatamente bolcheviques, mencheviques e esseristas, que não eram nem socialistas e não eram revolucionários, mas tinham esse nome pomposo dos Kerensky vira primeiro-ministro em julho. Em fevereiro ele não era primeiro-ministro, mas era do governo. Sim. E não saiu da guerra. Não saiu da guerra, né? Então, esse governo democrático burguês, ele permanece no esforço de guerra, né? Na frente de combate, os soldados morrendo, com fome, com frio, né? E a Rússia não saía da guerra, né? Então, isso foi criando um caldo. Bom, mas o Lenin apoiava o parlamento, a Duma de Estado, o parlamento burguês. No entanto, os soviets começaram a proliferar na Rússia.
Ali a cidade principal era Petrogrado, não era Moscou, né? O Soviet de Petrogrado era o mais importante, o Soviet de operários e soldados de Petrogrado. A partir de um certo momento, os soviets ficaram tão poderosos que eles começaram a emitir normas, regras, leis que eram paralelas ao poder legislativo burguês, né? A Duma de Estado, onde os comunistas também estavam, né? Num certo momento, Lenin, aí é que ele lança as teses de Abril, que também muita gente se equivoca na sua interpretação, mas esse é outro assunto. No meu livro sobre Lenin, tem um capítulo em que eu resumo, eu faço a síntese dos 7 principais livros de Lenin, né, para facilitar a vida quem quer conhecer o autor e não vai ter mais tempo de vida para ler todos os livros dele. Ele tem bastante coisa escrita, né? As teses de Abril é um conjunto de textos, não é um livro único, né? Mas o Lenin começa a ver a dualidade de poder. O poder burguês emanado do parlamento, que era uma república parlamentarista, primeiro-ministro, e o poder emanado dos soviets. Aí ele, entre junho, julho e agosto, ele propõe ao partido uma nova palavra de ordem, né? Todo o poder é aos soviets. Então aí é como se ele dissesse, está superado este processo, esta democracia burguesa, né? Uhum. Bom, as coisas amadurecem para a Revolução, aí que ele propõe a tomada de poder em agosto, quando os bolcheviques fazem a maioria do Soviet de Petrogrado e impõem uma derrota aos mencheviques e aos esseristas. Tinha os martovistas também, né? Aí as coisas, então, amadurecem. Bom, eu não sei se você quer fazer mais algumas perguntas, mas nós podemos depois caminhar um pouco mais aí na história. Não, com certeza, sim. Acho interessante. O vizinho tá gritando com o cachorro. Às vezes é difícil fazer live que a vizinhança não ajuda. Mas eu queria fazer algumas perguntas, né, em relação a organização, né, de como foi a Revolução, como foi a tomada, né? E que nem você chegou a comentar alguns dos partidos que fizeram parte, né, ali do movimento junto com Lenin, né? Eu queria saber mais ou menos como é que, se o senhor tiver como responder, né? Quais foram as massas que comporam a Revolução, né? Eu acredito que não foi apenas de comunistas, né? Afinal, ainda estava sendo organizado isso. Eu acredito que era algo que ia ser organizado, as massas seriam organizadas depois pelo partido, né? E politizadas. Então, eu acredito que deveria ter o proletariado no geral, pessoas que talvez não fossem 100% ali a favor do pensamento de Lenin, talvez o equivalente a movimentos sociais da época que se juntaram à tomada, né? Se puder comentar um pouco sobre como foi esse processo. Claro. Bom, é preciso dizer, nós somos defensores da frente a mais ampla possível. Eu costumo formular uma espécie de uma lei geral. O tamanho de uma frente é diretamente proporcional à correlação de forças do proletariado. Quanto mais fraco o proletariado estiver, e leia-se proletariado os comunistas, mais ampla tem que ser, acaba sendo a frente. Quanto mais forte o proletariado for, ela se estreita mais. Eu estou estudando novamente, eu li toda a obra de Mao na juventude. Esse livro vermelho aqui, né, todinho anotado, ele foi adquirido em fevereiro de 1980, né? 43 anos. A frente que tomou o poder em Pequim em 49 foi o Partido Comunista e mais 7 partidos. A frente que tomou o poder na Rússia foi muito estreita.
porque o partido era muito forte, especialmente no proletariado. Mas os partidos não tinha assim uma pleiade de um conjunto de partidos progressistas, como, por exemplo, Lula no primeiro turno teve apoio de 7 partidos, né? Progressistas. Não são todos de esquerda, mas progressistas, esse termo é bom. Não tinha tantos assim na Rússia. Então, era o partido mesmo de Lenin, que já era o Partido Comunista, e aliados de setores sociais. Aí é o pequeno e médio campesinato, o proletariado que estava na direção do partido, né? Já estava organizado, já estava sob a direção do partido, a intelectualidade, setores médios da sociedade, né? E mais aqui e ali um ou outro, digamos assim, pessoas de um nível um pouco, né, mais que poderiam eventualmente ter assim alguma simpatia ou uma divergência muito grande com o modelo de Kerensky, né? Então não foi uma frente ampla, isso é preciso reconhecer, não é? Mas isso é exatamente dentro dessa lei geral. Eu gostaria que no Brasil hoje a frente fosse estreita, que nós tivéssemos força já para implantar o socialismo. Isso não é possível, né? Então, nesse sentido, você veja, né? Em 2018, a minha caneca Bela marxista, caneca, inclusive. esse aqui é da minha editora, no meu site está à venda isso aí. Olha aí, uma boa Ah, caneca. ah, em 18, a eleição presidencial que o Lula foi impedido de concorrer, esses 7 partidos, 6 que apoiaram o Lula e o PDT não apoiou no primeiro turno, esses 7 partidos, em 18, fizeram 136 deputados, de 513. Em 22, esses 7 partidos, com o Lula venceu por 2 milhões de votos só, apertado, mas venceu. Estes 7 partidos elegeram 124, 12 a menos. É preocupante, né? Então você vê, né, o presidente entra sem nenhuma base parlamentar, menos de um quarto do parlamento. E é bem difícil. O Lenin, inclusive, a bandeira da Constituinte era a bandeira do partido. E foi convocada e fez minoria e mandou fechar a Constituinte. É lógico, não é? Você toma o poder na bala, aí depois você faz uma eleição que ainda segue regras e normas, né, burguesas. A democracia popular da China, em Cuba, né, é uma coisa extremamente popular. Mas em 1917, 18, não era. Não, Então, ele tinha acabado de derrubar uma monarquia, né? Era um contexto bem diferente, assim, né? Não que eu acho que aqui não desse para fazer o mesmo, né? Eu também queria que o socialismo fosse implementado o mais rápido possível. Mas eu acho que o contexto de uma guerra civil, eles né? não tinham totalmente uma maioria na sociedade, assim, a opinião média da sociedade ainda não estava ao lado da Revolução. Depois começou uma guerra civil, né? 15 países se uniram para destruir a Revolução. Durou 3 anos, né? 17 até 20. E Trotsky fica contra nós. Ele se alia com o chamado Exército Branco. Infelizmente, essa aqui entrou para a história, ele que se ajuste com a história, né? Então, essa é uma situação, eu me lembro até a primeira constituinte do Brasil foi em 1823, Dom Pedro, né? Ele não gostou do texto que ele recebeu lá, ele fechou a constituinte e promulgou, outorgou a dele, ele escreveu sozinho. Ele fechou. Então, o Lênin também não começaram nem a escrever, né? Vamos parar com essa brincadeira aí, pô, tomamos o poder na bala Sim, agora. com certeza. Né? Mas Ele depois escolheu o caminho, né? Depois constrói-se uma democracia popular muito avançada. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Acho que foi uma boa resposta, assim, né? É porque eu vejo
que assim, acho que tem muito aprendizado a ser feito observando a revolução na Rússia, né? É uma das revoluções que foi bem sucedida no mundo. Infelizmente, a União Soviética foi destruída por influência externa, né? Muita gente ali trabalhando para derrubar talvez um dos únicos governos realmente para a população que já existiu. E eu vejo a revolução, ela tem que ser feita no Brasil de acordo com o nosso materialismo, né? Olhar assim, o nosso contexto histórico, a nossa classe, os partidos, os movimentos sociais, e construindo esse caminho da revolução. Eu queria que fosse tipo, o mais rápido possível, né? Infelizmente, eu acho que... Você acha que sai o quê? Em uns 30 anos talvez saia uma revolução, se a gente continuar nesse caminho? Ô, Hidalgo, eu já tenho certeza que eu não verei em vida esse processo e tenho dúvida se minha filha, 40 anos, verá. Meus netinhos, 7, 9 anos, pode ser que eles... Quando a Revolução Russa fez 70 anos, minha filha tinha 6 anos. Foi em 87. O João Amazonas lançou um livro sobre o socialismo. E nós fomos com 2 ônibus de Campinas lá. Era muito forte o partido, eu era líder estudantil. Né? Nessa época já tinha até me formado, já era professor. Aí ele autografou para a Alice, minha filha, né? Ela tem esse livro até hoje, para Alice que viverá feliz no mundo do socialismo. O João, com certeza, não acertou. Agora eu quero te colocar uma questão. Por favor. Os meus alunos, durante 30 anos na universidade, professor, quando é que vem, né? É difícil marcar a data, porque a história acontece por saltos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que pode ficar até chocado. A minha formação é uma formação de tomada de poder. Não é de você chegar ao poder, você toma, né? E pelas armas. Esta é a minha geração, foi formada assim. Hoje, você não vê isso acontecendo mais praticamente em nenhum lugar, né? As últimas guerrilhas fizeram acordos, né? Colômbia, né? As Farc, né? A Farc, ELN está fazendo agora. Mas é preciso ficar atento para uma nova forma de revolução, que não é que não seja armada, mas que não é que não morra gente, mas que pode não ser do modo clássico de tomada pelas armas. Eu vou dar um exemplo para você de uma revolução de 79. No mesmo ano teve a Sandinista, em julho, que foi pelas armas. Mas em fevereiro, no Irã, foi uma revolução do tipo insurrecional. Massas foram para as ruas, o exército se dividiu, não havia armas do lado dos muçulmanos, né? E aí os soldados atiravam nas multidões, morriam pessoas, eles não respondiam. Até um momento que eles viram que eles estavam matando primos, irmãos, né? E aí as armas voltaram contra os generais, né? Então, nós temos que estudar melhor essa revolução iraniana, né? Eu tenho muitos amigos lá no Irã. Eles me pediram agora um vídeo de 5 minutos, eu já mandei para eles, eles vão legendar, que amanhã é o Dia Internacional de Jerusalém. Eles vão passar na mesquita aqui no Brás, porque eu não vou poder estar lá. Nós temos que estudar esse processo. E a frente que fez a revolução no Irã foi muito amplíssima. Socialistas, comunistas, ateus. Depois, evidentemente, tomou outro rumo, mas não é nossa pauta aqui, mas aí, evidentemente, prevaleceu Sim. o aspecto islâmico, né? É isso. Uma boa. Um comentário aqui que eu respeito o professor, mas não acredito que a revolução será sem armas. Duvido que a burguesia brasileira aceitaria de boas a revolução. Eu acho que depende muito, né, de como vai surgir. A gente não tem controle, às vezes, sobre como surge, né, a revolução. Veja, eu não afirmei que será sem armas. Eu falei que nós temos que
estar preparado, estudar formas alternativas. Aprender com as experiências, né, que a gente já viu no mundo, né? E até queria comentar para o senhor, né? Não sei se o senhor está acompanhando o que está acontecendo nas Filipinas, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? Que tá rolando um começo de parece ser uma revolução nas Filipinas, né? Filipinas, que é um país colonizado. Eu acho que é de maioria muçulmana, né? Lá nas Filipinas, se não me engano. Não, mas não acho que está tendo revolução nenhuma nas Filipinas. Acho que tá Começou ontem a maior operação militar conjunta do exército filipino com os Estados Unidos, e eu não estou vendo o povo lá fazendo revolução. Não sei onde acho que você tem viu. eu acho que tem uma organização de alguns setores Bom, ali, isso tem assim, mesmo. armados Eles e são tal. maoístas lá. Maoístas, Maoístas. Mas eles não estão perto de tomar o poder, que eu saiba. Não. Também, eu acho que é uma coisa que tá começando, que a gente comentou, né? Talvez é uma coisa que a gente vai ver nos próximos anos, né? Porque, afinal de contas, a gente vê que os Estados Unidos é um império em declínio, né? E só, por exemplo, do Brasil já está falando que não quer mais trabalhar com dólar e começar a comercializar numa moeda própria com a China e o BRICS no geral. Você vê que eles já estão vendo assim que talvez só com armas eles não vão conseguir intimidar mais, né? Porque a maior arma que eles têm é o dólar. Às vezes não é nem as armas nucleares que eles têm apontadas, porque arma nuclear os outros países do BRICS têm. Eles também podem usar como forma de impedir que eles façam alguma coisa. Assim, só lembrando o chat, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer pro professor sobre, tá? Vocês podem fazer, a gente está aqui para responder essas perguntas, né? Inclusive tem uma pergunta que fizeram que perguntaram se é verdade. Por favor, você veja o caso da China, né? Nós temos que estudar o que está acontecendo na China. Muita gente na esquerda diz que a China é um país capitalista. Não é verdade que a China é um país capitalista. O Lula foi recebido pelo CEO, né, que é o executivo-chefe da maior empresa de carros elétricos da China e maior fabricante de baterias do mundo, BID, né? Eles vão montar uma fábrica de carro lá na Bahia, no lugar da Ford, né? E quem manda na fábrica lá não é o dono dessa fábrica. E o dono tem simbólico das ações, os operários têm ações da fábrica. Mas o mais importante nessa fábrica é o comitê do partido. É uma empresa privada, o Estado não é estatal, mas tem 300 mil estatais na China. Sim. Mas o chefe do partido é mais importante que o CEO. São as regras da democracia popular na China. Então, a China hoje caminha para o socialismo. Socialismo com peculiaridades chinesas. É um povo com, no mínimo, 2.500 anos de história. Eles falam em 5.000. O partido lá fala em 5.000 anos de civilização. Eles são a civilização, acho que antiga, que sobreviveu até hoje, né? Uma das poucas. A unificação, o primeiro império, eram 7 impérios, a unificação do primeiro império, ela tem, dinastia Han, é mais ou menos 2.200 anos, né? Mas, claro, existia a civilização antes. Eles disputam com a Índia, né? Com os arianos, lá, com o Vale do Indo. Então, são civilizações antigas. Mas, então, você entender esta realidade, a China hoje caminha para ser a potência mundial. O yuan provavelmente ficará mais forte que o dólar. O dólar está perdendo espaço. Mas a própria China não quer que ela seja a moeda, yuan seja a moeda de troca internacional. Ela não está defendendo isso. Ela está defendendo uma cesta de moedas. Rúpias, rublos, yuan, real, dólar. Ninguém é contra o dólar. Só não pode ser a moeda única do comércio, né? Então, o processo chinês até hoje, quem governa a China são 8 partidos. O poder popular na China chama-se Conselho Nacional Consultivo Político do Povo da China. Pô, mas o nome é consultivo, mas ele manda O nome é consultivo, mas ele delibera. Ele que elege
o Xi Jinping elegeu agora para o terceiro mandato. São 3 mil deputados. O Partido É Comunista bastante tem gente. 2 mil. Os outros 7 partidos têm 1.000. Então, nós temos que estudar esse assunto. Não existe modelo único de revolução e de construção de socialismo. As peculiaridades de cada país, né? Que nem o senhor falou. Ele vai Isso, surgir de um jeito diferente em cada país que ele for aplicado, né? isso. O Lenin, em 20, ele propôs, quando já estava estabilizado o poder, já tinha controlado, né, o Exército Vermelho já tinha derrotado o Exército Branco, o Lenin propôs uma nova economia política, a NEP, que era, na verdade, o que a China está fazendo. O Lenin jamais propôs que tudo fosse estatizado. Porque, veja, o Marx, ele diz claramente, e se há uma lei geral do marxismo que a gente pode formular, eu uso minhas palavras para sintetizar o pensamento dele, todas as sociedades humanas guardam dentro de si uma contradição que as levará à sua destruição. E o que é que leva a esta destruição? O que leva à mudança da base econômica? O desenvolvimento das forças produtivas. Como o escravismo não foi eterno, em algum momento ele acabou, feudalismo também, em algum momento acabou. Por que o capitalismo vai ser eterno? Não vai ser eterno. Mas não há um determinismo, olha, o socialismo virá com certeza depois do capitalismo, não sei. O que eu tenho certeza, baseado na teoria marxista, é que o capitalismo vai acabar. Mas eu não sei o que será construído no lugar. Né? Então, aí sim depende do proletariado, dos seus aliados, né? E por isso que nós temos que estudar outras alternativas. Então, se Marx está certo, e eu acho que está, o socialismo só pode vir quando você levar às últimas consequências o desenvolvimento capitalista. A Rússia era um país feudal. É até bom você falar disso, que até você pode comentar um pouco como é que era a situação de classes na Rússia, né? Era praticamente o povo no campo era servidão forçada, né? Para os czares ali, para a monarquia. Se puder comentar um pouco sobre isso, né? Porque isso foi uma das coisas fundamentais para a revolução surgir, né? Isso, um país totalmente agrário, latifúndio, né? Os camponeses oprimidos e quase que viviam na servidão, 90% de analfabetismo, né? E o proletariado, um percentual pequeno na sociedade. Não era centros industriais, não existia na Rússia. Então, Lenin propôs desenvolver o capitalismo sob o comando do partido. O que está acontecendo na China? Um desenvolvimento peculiar de capitalismo que lá eles chamam de socialismo de mercado. Como assim socialismo tem mercado? Tem mercado. No escravismo não tinha mercado? No feudalismo não tinha mercado? O mercado Por na que no invenção do socialismo não vai capitalismo, ter né? mercado? Então, Isso que a galera chamar esquece. a China de país capitalista, capitalismo de Estado, isso é uma barbaridade que a esquerda comete. Né? Parte da esquerda, né? A maioria está compreendendo esse. Então, não existe, Hidalgo, não existe modelo único de revolução, não existe modelo único de construção do socialismo. O nosso, no Brasil, será com peculiaridades brasileiras. Isso nós temos que ver. Né? Por isso o desafio, né? Nós temos no PCdoB o programa socialista do partido. Então lá tem detalhes desse período de transição, né? Então muita coisa vai ser estatizada e muita coisa não será estatizada, né? Então esse que é. Eu não sei qual que é o teto da nossa live. Eu tenho que preparar minha conferência de amanhã lá em Minas. Quando o senhor falar que não tem como continuar, a gente encerra. Então vamos dar mais uns 10 minutinhos, acho que você consegue? Claro, eu vou estudar até tarde. Não, perfeito. Hoje eu comecei às 4 da manhã. Hoje eu levantei com a corda toda porque está na fase aí de começou a rodar ontem o livro do Stalin, né? Então eu estou todo assim, né? Tá muito trabalho.
ligadão, né? Mas vê Ô, se tem professor, alguma pergunta nova aí. temos sim. Eu tenho uma aqui do jovem Dogo, que ele, ó, professor, as potências europeias apoiaram o exército branco por medo da revolução se concretizar na Rússia e inspirar tanto a luta de movimentos revolucionários quanto a revolução dentro de suas potências europeias? Sem dúvida. É isso, né? Medo de que aconteça nos seus países a coisa, mas a necessidade imperiosa de destruir aquilo que era o maior exemplo para os proletários do mundo inteiro, que era o início da construção de uma nova sociedade. A Revolução Russa foi a aurora dos povos. O fato de, em 91, ter desaparecido em nada tira a grandiosidade daquilo que aconteceu. Né? Foi a Comuna de Paris, durou 75 dias, né? E Marx depois usa o termo, né? É como se eles tivessem tomado o céu de assalto. O proletariado russo toma o poder de assalto da burguesia com base na teoria de Marx, coisa que os comunardos fizeram pela primeira vez, mas durou 75 dias. Né? Então, esse é a nossa esperança. E aí a burguesia, na época, foi derrotada, depois ela conseguiu ser vitoriosa. Você já ouviu falar daquele sindicato polonês, Solidarność, do Lech Walesa? Não me é estranho, acho que já vi em É, algum artigo. o Lech Walesa chegou a dirigir, a ser primeiro-ministro da Polônia. A Polônia é um dos países mais cristãos da Europa, né? E o Uhum. Papa João Paulo I, né, Karol Wojtyła, o nome dele, foi até da juventude hitlerista, ele assume o Nossa. papado em maio de 78. E aí os proletários poloneses lá do porto de Gdansk, eles se levantam contra o partido, criam um sindicato livre chamado Solidariedade, em polonês Solidarność. Nossa, encantou a esquerda, parte da esquerda brasileira se encantou. Lech Walesa virou um traidor do povo polonês. Hoje ninguém sabe quem é ele lá, não sei se nem se morreu. Né? É um Gorbachev da Polônia, mas encantou parte da esquerda. Né? Então, nós temos que ficar muito atento a isso. Essas idas e vindas, ele vira Papa em 78, Margaret Thatcher vira primeiro-ministro em maio de 79. Em maio de 79, os Estados Unidos passam a financiar a guerrilha afegã muçulmana fundamentalista da Al-Qaeda. Então, eles são treinados pela CIA para atacar quem? Para atacar o exército soviético que estava ocupando o Afeganistão. Então, somando tudo isso, você vai vendo, né, que o mundo começa a abraçar a ideologia do capitalismo financeiro, que é o neoliberalismo, que a Thatcher funda os. E em janeiro de 81 toma posse Ronald Reagan. Então, João Paulo I, Margaret Thatcher, Ronald Reagan. E Esses aí, três cavaleiros do Apocalipse. Gorbachev já era um agente infiltrado dentro do partido, entregou o poder, né? E passou o poder para um agente da CIA, o Boris Yeltsin. Governou durante 9 anos. Em 2000, o Putin vence a eleição. Aí as coisas começam a mudar, né? E tá aí até hoje. É. Outra pergunta aqui, ó, do Jovem Dogo. Muitas perguntas, às vezes eu quero fazer de um outro camarada antes, só que eu já perdi a pergunta que ele tinha feito. Mas ele perguntou se é verdade que o Lenin, tipo, tá mumificado. Eu acho que o que tem hoje lá do Lenin não é nem Claro, tá assim. 1% do origem O do corpo Lenin dele está original. lá na Praça Vermelha. Eu gostaria de visitar. Está preservado. Perfeito. Você não acha que eles deveriam enterrar o Lenin, professor? Que era um desejo dele já, Ah, né? Acho que você acha que já não deu, já? Tanto tempo já que ele tem tá lá. dezenas de santos católicos, tudo preservado, com vidro, que você pode, né? Eles chamam até de corpos incorruptos, né? Para mostrar Sim. que o tempo não apodreceu os corpos. Pô, deixa lá. Não sei. Eu não Não, enterraria. não é algo que você fala assim, tudo bem, tá aí, Não. já deixa.
É até curioso você Mas falou, olha, tem né? uma pergunta aqui do jovem Dogo. É aqui sobre o Stalin, né? Que ele fala aqui, É, ó. Já vi veja, pessoas falando que o não há Stalin era. complô, não há complô dos médicos. Houve muito desencontro. Ah, O Stalin poderia ter sido socorrido com mais presteza, mas houve desencontro entre os dirigentes do partido, não é? Se eles estavam avaliando o estado de saúde deles. É muito controversa essa passagem. Para escrever o livro Stalin, eu li 8 biografias, agora estou lendo as biografias de Mao. Né? essa é bem grande essa Li, daí, hein? Um li, tijolo. 8, li 8 biografias do Stalin. Né? A melhor de todas é do Ludo Martens. E a segunda melhor é do Domenico Losurdo, comunista italiano, já morreu. As outras são horríveis. Eles descrevem esses últimos momentos do Stalin como um verdadeiro complô e não pode divulgar, não pode nem chamar médico, tá? Não, ele está bem, ele vai melhorar e tal. Um absurdo isso. Agora, o mais absurdo aqui é a pergunta desse mesmo jovem aí, se o Isso aqui, ó. Stalin é antissemita. Isso é um capítulo do meu livro do Stalin. Stalin jamais foi antissemita. Uma das decisões mais controversas que até hoje eu tenho que ficar explicando foi o voto da União Soviética a favor da criação do Estado de Israel, em 29 de novembro de 1947. Então, não tinha nada de antissemita. Isso aí está nesse livro meu. Ele deve estar disponível a partir de 26 de abril. 26 de abril, ó. Marquem É, no calendário. Tá para sair isso. já. Tá perto, é. De onde é que surgiu, então, essa teoria de que ele seria antissemita? Como esse complô dos médicos? Se puder explicar rapidamente, também não quero tomar muito tempo do senhor. Todas as biografias dos caras que são contra Stalin dizem que ele era antissemita. É voz corrente no pensamento. Veja, Stalin foi uma pessoa que tirou a Rússia do feudalismo, acabou o analfabetismo na Rússia, conquistou o espaço, tornou a Rússia a segunda potência industrial do mundo, fez a Rússia vencer a Segunda Guerra Mundial, entrou para a história como um carrasco, como um sanguinário. É possível, alguma coisa está errada nessa história. Né? O momento em que ele vive é um momento agudo da luta de classe. Você falar que, olha, não morreu ninguém, não mandou matar ninguém, ninguém foi fuzilado, isso aí é ilusão. É ilusão. Né? Revolução final, né? Evolução é uma luta de classe dentro do partido. Os processos de Moscou, 1936, os caras confessaram claramente ali, e tem 2 jornalistas estadunidenses que escreveram um grande livro chamado A Grande Conspiração, então eles são insuspeitos, onde eles mostram que estes caras que foram julgados, com todo o direito de defesa, eram agentes. O Hitler tinha 3 rádios que ele financiava dentro da União Soviética, uma delas comandada pelos trotskistas. Isso está documentado no livro, né? No livro de pessoas dos Estados Unidos e não da União Soviética. Qual rádio que era essa dos trotskistas que era financiada? Tem uma das rádios, era. Você vai ler no meu livro quando ele sair. Então, veja só, Stalin era Caramba, o tem homem dados mais disso, simples, professor? o Tem mais simples que tipo. tinha. Tem tipo dados disso mostrando que existia esse financiamento? Eu fiquei chocado. Completamente. Eu estou publicando nesse livro meu como anexo a apresentação deste livro da edição brasileira. É o capítulo, é o anexo mais longo do meu livro. Ele ficou com 544 páginas, tem vários anexos, né? Caramba. Os últimos discursos de Stalin estão ali e tal. Este capítulo, você fica tem 100 notas de rodapé essa apresentação. É de um jovem que deve ter um pouco mais da sua idade, o Klaus Carmelotto, não sei se você conhece. Não, isso eu não conheço, Ele professor. organizou a melhor obra de Stalin no Brasil, que é Obras Escolhidas, de 1.200 páginas. Ele é um dos organizadores, ele e o João Carvalho. João Carvalho Ah, também. tá. Acho que. Não, já eu Os dois, conheço, mas.
O Klaus Carmelotto é colega dele que organizaram. E ele escreveu a apresentação desse livro, da edição brasileira. São 27 provas documentadas de como é que Trotsky traiu a Revolução. Eu também publiquei um anexo do professor Grover Furr. Eu li o livro dele, Khrushchev Mentiu, depois que eu já tinha terminado de escrever o livro. Então, mas no livro meu eu já tinha gostado desse Grover Furr e transcrevi uma entrevista dele defendendo Stalin. Então está no livro. Mas esse livro, Khrushchev Mentiu, ele desmonta item por item, um livro de 500 páginas, centenas de notas de rodapé, ele desmonta o relatório Khrushchev. Não é? O Stalin tinha 7 trocas de roupa, uniformes. Mais nada. O guarda-roupa dele não tinha mais nada. Está lá não sei se está preservado, mas tem fotos disso. A cama simples, um pequeno criado mudo, e um guarda-roupa com 7 trocas de roupa. Esse era o Stalin. Né? E entrou para a história como o assassino de 50 milhões de pessoas que morreram lutando pelo país socialista. Né? Lutaram contra os nazistas. Né? Vamos marcar outras conversas aí. Vamos sim, professor. Sempre à disposição. Eu quero marcar uma para a gente falar sobre a Palestina, que eu acho que falta material online, assim, falando mais claramente sobre o começo, o que se desenrolou, essa questão da criação do Estado. Né? Eu tenho 2 livros sobre a Palestina. Na minha próxima live com você vai colocar o endereço da minha editora, né, para quem quiser adquirir meus livros. Pode deixar. Vai também colocar meu zap, quem quiser mandar um oi para mim, porque eu tenho lista de transmissão, tenho 6 mil zaps, né? Então vamos marcar aí, vamos dar umas 2 semanas, a gente marca aí. Esse horário, 20 horas, não é um bom horário. Não sei se você só faz nesse horário, né? Eu costumo fazer à tarde também, assim, é meio-dia. Não, à tarde também não. O melhor horário é 19 horas, né? 19. A gente pode fechar 19 horas a próxima live. É que eu costumo marcar às 8, porque o pessoal que eu costumo entrevistar, né? Tipo, eu falo com muito político, muita gente que estuda, que trabalha na área, deu 8 horas costuma ser o melhor horário, assim, né? Os meus melhores dias são terças e quintas. Então a gente acerta uma agenda. Podemos falar da Palestina. Eu tenho 2 livros da Palestina, sobre a Palestina, um deles História da Palestina, prefaciado pelo embaixador da Palestina no Brasil. Né? Conheço muito, muito, muito a Palestina. Estudo a Palestina há 41 anos, desde setembro de 82. É muito trabalho, né? Muito material. Muito. Aqui na minha casa tem um quadro que eu mandei quadrar, é um diploma. Só 6 pessoas têm no Brasil esse diploma, assinado por Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Nacional Palestina, agradecendo a minha militância solidária na causa palestina. Ano passado, eu fui premiado na Palestina, é uma pessoa por país, a cada ano ele escolhe um. Eu fui premiado como a pessoa do Brasil mais solidária. Eu não pude ir, incrível, porque eu teria que gastar $1.500 para receber sem condições. Muito caro. Eu fui 3 vezes para a Palestina, mas infelizmente eles não conseguiram bancar, eu acabei não indo. Se tem 2 assuntos que eu quero trabalhar aqui no meu canal, é a Palestina e Rojava. Rojava eu também vejo pouca gente falando sobre Rojava. Ainda estou procurando uma fonte para falar sobre. O senhor é a minha fonte sobre Palestina. E acho que vai ser interessante a gente comentar, né, falar sobre como existem judeus no mundo inteiro que são contra o Estado de Israel, né, e o Estado de Apartheid, né, e como existe e como eles... É um Estado fascista. Assim, a Israel, hoje, eles colocam um Estado de Apartheid e de neocolonialismo sobre os palestinos. Né? Completamente. Um Estado fascista, um Estado discriminador. E a esquerda encolheu nas últimas eleições. A esquerda era 20%, que já era esmagado, 80%, ela caiu para 14%. Isso na Israel, né? É uma desgraça.
Eu até quero perguntar, né? Porque muita gente fala, tipo, a solução de 2 estados. Eu acho que isso é uma coisa que os palestinos têm que Então, isso nós decidir. vamos discutir também, É. 2 estados e um estado. Uhum, No meu livro Geopolítica do Oriente Médio, eu coloquei um anexo de um debate entre duas pessoas famosas lá em Israel, o uhum, historiador Ilan Papé, judeu, que defende um Estado, e o jornalista, escritor Uri Avneri. Morreu faz pouco tempo, morreu velhinho, uhum. 97 anos, defende 2 Estados. É um debate. E aí nós vamos tratar disso. Aí você vai se preparando aí, bola umas perguntas, uma bola bem Pode difícil, deixar. É porque bem difícil. para me pegar no canto ali sobre a Palestina precisa ser muito fera. Ah, Sabe aqueles alunos na universidade tem sempre sempre onde eu um. vou pegar esse professor? Aí vem, estuda, traz uma pergunta. Olha, eu nunca levei desaforo para casa, viu? Não, mas aqui a gente. Não teria nenhum problema. Falar, olha, rapaz, esses não vou saber te responder. Semana que vem eu te respondo. Eu nunca levei desaforo para casa. Não, mas é bom, é importante. Uma coisa que eu acho muito bom, assim, até se tá lendo mal, né? O mal fala nos escritos deles, é que quando a gente não sabe de uma coisa, é bom a gente falar que a gente não sabe, que a gente vai estudar sobre para Isso, depois comentar. claro. Porque falar o que não Eu sabe é só besteira, só sei sabe? que nada sei. O dia que eu achar que eu sei tudo, meu amigo, eu estou acabado. É isso, Então é pessoal. isso, Um grande professor. abraço aí para vocês. Bom trabalho aí. Brigadão Obrigado pela pelo presença. convite aí. Tchau, até mais. Tamo junto. Vou remover o senhor daqui, ó. Pronto. É isso, chat. A entrevista aqui com o professor Leojano Mihan falando sobre a Revolução Russa de 1917. Espero que tenha tirado e explicado algumas coisas da Revolução, né? Tirando as polêmicas, né? Ai, meu Deus, chat, o que eu faço, né? O que eu faço nessas situações?